Seu grupo o baniu por ser um curandeiro inútil, mas ninguém sabia que ele era o mais forte do mundo. Por isso, a guilda de aventureiros se chocou quando uma garota o convidou para seu grupo. Todos, até Lost, olharam para a semi-loira de cabelos azuis como se vissem Michael Jackson e Kobe Bryant vivos. A guilda sabia no que ela se metia, e Lost pediu que repetisse o que disse. Ela apontou para o cartaz na mão dele que dizia que ele queria entrar em um grupo. E ela também está procurando membros. Ela se apresenta como Senna, uma artista marcial, e Lost diz que é um curandeiro, se isso vale algo. Nesse instante, a recepcionista da guilda, Alma, aparece correndo para evitar que Senna cometa o maior erro de sua vida. Ela pergunta se Senna não sabe com quem está falando. Ela conta a Senna que Lost é visto como o perdedor sem talento da guilda, pois, mesmo sendo curandeiro há anos, só sabe lançar o feitiço de cura básica. Ele era órfão e virou aventureiro desde pequeno. Mas, ainda assim, ele progrediu menos do que eu com minha paixão. Ama diz que, apesar disso, um grupo chamado Blades of Lightning o aceitou. Mas não podiam sustentá-lo para sempre. Então, o expulsaram. Todos sabem que até Sakura era mais útil que ele, então ninguém o aceita no grupo. Lost apenas fica em silêncio. Ama diz a Sina que, se um novato como ele trabalhar com esse perdedor, ela não pagará nem o aluguel. Senna diz que tem muito dinheiro e mostra sua bolsa cheia, mas Ama a puxa e avisa para não exibir dinheiro na guilda, pois nem todos os aventureiros são bonzinhos. Senna agradece educadamente pelo aviso, deixando Ama surpresa. Ama percebe que Senna é novata e se oferece para apresentá-la a festas boas para iniciantes, mas em troca de uma comissão justa. Senna recusa rapidamente, dizendo que já havia decidido formar um grupo com Lost. Ela vai até Lost para convencê-lo a se juntar a ela, enquanto Alma se pergunta sobre o significado de há muito tempo. Logo após isso, ela entrega os documentos para registrar uma nova festa para Senna e Lost, e a garota boba não sabe o que fazer. Felizmente, Lost sabe preencher os documentos e faz isso por ela. Senna observa-o com carinho, lembrando que ele a salvou de um ataque de monstro no passado. Seu ato heróico ficou marcado nela naquele dia, e desde então, ela tenta encontrá-lo. Ela está feliz por tê-lo encontrado. Mas Lost a interrompe, perguntando se pode escrever seu nome no formulário. Senna se assusta, mas preenche seus dados. Ama pede sua comissão, e Lost paga algumas moedas de cobre. Ama declara que são oficialmente uma festa, e Senna fica feliz. Ela aperta a mão de Lost para finalizar e vão para a cidade. Lost fala para Senna sobre a masmorra na cidade que ainda não foi totalmente explorada, e ninguém sabe que tipo de monstro é o mestre dela. Devido às áreas inexploradas, muitos aventureiros se reúnem em Mardast, que se tornou rica e próspera por causa deles. Eles saem da cidade, e Senna pergunta a Lost se é cedo para entrarem na masmorra, já que o recepcionista estava lhe advertindo para não levar o novato tão cedo. Lost explica que, com a energia mágica da masmorra vazando, há partes da cidade com monstros. Em direções diferentes, há monstros mais fortes, mas no oeste, eles são mais fracos. Por isso, é bom para novatos, mas poucos monstros não compensam o tempo. Lost sugere a Senna irem à masmorra, onde os monstros literalmente atacam os aventureiros, e desde que eles não se aprofundem, não encontrarão nada forte. Eles chegam à entrada da masmorra, e Senna se coloca à frente de Lost, dizendo que vai na frente dele, já que é artista marcial e ele é curandeiro. Lost concorda, mas se preocupa se ela pode lutar. Suas preocupações são infundadas, pois Kaina mostra suas habilidades e rapidamente derrota os goblins. Com orgulho, ela pergunta a Lost o que ele acha dela agora, e ele admite estar impressionado. Os corpos dos goblins somem, deixando pedras mágicas. Lost pega uma e explica que vendê-las para a guilda é a principal fonte de renda dos aventureiros. As pedras são mágicas e têm muitos usos. Isso é uma das muitas vantagens de ser aventureiro, mas o Senna nem sabe disso. De qualquer forma, Lost diz que as pedras mágicas dos goblins não valem muito dinheiro, e eles precisam caçar monstros mais fortes para ganhar mais. Ele acha que essas pedras devem cobrir as despesas de hoje, mas pergunta a Senna se ela quer ir mais fundo, e ela concorda sem hesitar. Enquanto caminham, Lost a puxa para trás de repente, pois ela quase pisou em uma armadilha.
Senna fica espantada e pergunta a Lost como ele percebeu isso. Ele diz que notou a cor do ladrilho um pouco diferente. Eles atravessam a área da armadilha se agarrando à parede. Senna comenta que detectar armadilhas é tarefa de ladrão, e Lost diz que adquiriu muitas habilidades úteis como aventureiro. De repente, encontram um orc. E Lost afirma que um monstro de nível médio não deveria estar aqui. Eles observam o orc de uma distância segura, e Lost explica que os orcs são extremamente fortes, portanto, muito perigosos para iniciantes. Senna pergunta se eles deveriam recuar, mas ele acredita que juntos têm a capacidade de derrotar o orc. Ele diz a Senna que não tentará forçá-la, mas que ela está pronta para enfrentar qualquer desafio junto com ele. Eles se aproximam do orc, e Senna imediatamente avança em sua direção. Ela salta alto para desferir um chute poderoso nele, mas o orc não se intimida. Mas o orc se move devagar, dando-lhe tempo para desviar do contra-ataque. Mesmo assim, ela é atingida por uma pedra, dando ao orc outra chance de atacar, mas o golpe não a acerta. Ao abrir os olhos, vê Lost à sua frente, e o orc começando a se desintegrar pelo ataque mortal dele. Ela fica sem palavras, e pergunta se Lost é mesmo um curandeiro. E ele responde como sempre, dizendo que aprendeu muito ao longo dos anos, de ser um aventureiro. De repente, ele vê o ferimento de Senna, e mesmo ela dizendo que é só um arranhão, ele insiste em curá-lo. Ele usa um feitiço básico de cura, que demora para curar um arranhão pequeno. Depois, pegam a pedra mágica do orc que vale muito. Lost diz que ganharam dinheiro e mostraram suas habilidades, então devem voltar. Mas Senna quer explorar mais. Eles vão mais fundo na masmorra, e depois voltam para a guilda, onde Ama se surpreende ao ver tantas pedras mágicas. Ao notar a pedra do orc, ela confronta Lost, perguntando se ele levou Senna para os andares intermediários. Ele explica que encontraram um orc perto do topo, e Senna confirma. Ela diz que queria ir mais fundo, mas Lost a alertou que não seria seguro, então se retiraram. Amo acredita em Senna, pois já ouviu relatos de monstros fortes na superfície. Ela acha que algo ocorre na masmorra, mas não tem certeza. Pergunta se querem vender as pedras mágicas, e Lost diz que Ama está feliz ao preparar o dinheiro. Lost explica a Senna que os funcionários da guilda ganham comissão pelas vendas dos aventureiros que gerenciam. Logo, Ama dá muito dinheiro a eles, e Lost fica surpreso porque não recebeu nem um décimo disso na festa anterior pelo mesmo trabalho. Finalmente, percebe que foi enganado pelo grupo anterior, que roubou seu dinheiro suado. Ama sempre soube disso, mas não é exatamente uma defensora da justiça. Senna diz que isso é cruel, e que a guilda deveria intervir. Ama responde que resolverão o caso por uma boa quantia. No entanto, Lost não quer se preocupar com isso, pois já se juntou a um novo grupo e superou seu passado. Assim, eles deixam a guilda e vão direto para uma pousada, onde uma garota de cabelos verdes os recebe. Ela não parece impressionada com Senna, pois a cidade inteira já ouviu falar que o perdedor sem talento está formando um grupo. Ela pergunta a Lost se ele está ali para comer, mas ele diz que, antes disso, precisa reservar quartos para eles. A garota os leva à porta dos fundos para falar com sua mãe, que pergunta a Lost se querem quartos separados ou juntos. Senna fantasia dividir a cama com Lost, mas ele escolhe quartos separados, decepcionando-a. No quarto, Senna lembra do dia em que Lost a salvou quando era loira. Ele curou seus ferimentos leves, e Senna disse que, quando crescesse, se tornaria aventureira e formaria um grupo com ele. Desde aquele dia, ela tem se dedicado intensamente aos treinos para se tornar uma aventureira poderosa. Ela entende que, após tantas transformações em sua aparência, é claro que Lost não a reconheceria. No entanto, isso ainda a magoa profundamente. Ela acredita que ele se fortaleceu muito desde a última vez que se viram, e que talvez ele não precise mais do apoio dela. Mesmo assim, ela decide afastar esses pensamentos negativos, e promete que, independentemente do que aconteça, estará sempre ao lado de Lost para protegê-lo. No entanto, ela se pergunta, por que as pessoas desta cidade o chamam de sem talento quando ele é tão forte? À noite, Lost sonha com o dia em que foi expulso de seu antigo grupo, o Lightning Blade. Eles tinham ido em uma missão para caçar um monstro poderoso, mas um de seus principais causadores de dano se machucou, e também foi infectado com veneno. Enquanto o espadachim tentava resistir ao monstro, Lost usou seu feitiço básico de cura na cadela de cabelos roxos. O espadachim tolo ordenou que eles parassem de discutir e retornassem à batalha imediatamente. Ele instruiu Lost a se apressar e curar a garota. Lost respondeu que já havia solicitado que ele preparasse antídotos antecipadamente para evitar tal situação. O espadachim então argumentou que os antídotos são muito caros, e culpou Lost por não conseguir usar feitiços de purificação, mesmo sendo um curandeiro.
Quando o monstro Hydra começou a empurrá-lo para trás, ele solicitou que o mago tímido lançasse alguns feitiços sobre ele. A maga fez o que foi pedido, mas sua bola de fogo não causou dano, e ela cedeu ao medo. Deixou cair o cajado e começou a tremer. O loiro decidiu que a missão era impossível, virou-se e fugiu, dizendo aos amigos para fazerem o mesmo se quisessem viver. O mágico tímido também fugiu gritando, e Lost teve de apoiar a vadia roxa enquanto os seguiam. No dia seguinte, o espadachim disse a Lost que ele foi demitido do grupo por ser um desperdício de oxigênio, e que fariam melhor sem ele. Lost ficou chocado, mas o espadachim e a garota roxa disseram que foi culpa dele o fracasso na missão anterior. Lost respondeu que fracassaram porque os dois se divertiram a noite toda antes da missão, e não estavam em sua melhor forma. Disseram para ele parar de manipulá-los para esconder sua fraqueza, e até forçaram o mago a culpar Lost. Quando Lost desperta, pensa que se convenceu de que não se importava em ser expulso da festa. Lembra-se de algo pior que ocorreu há 6 anos, quando já era visto como um curandeiro incompetente. Um grupo o procurou, e ele, ansioso para ser um aventureiro de verdade, juntou-se a eles sem questionar. No entanto, aqueles bastardos, em vez de ajudar, empurraram Lost para a frente de monstros perigosos, usando-o como isca. Enquanto ele lutava para correr e se esquivar dos monstros ferozes, eles tentaram se esconder, mas logo foram detectados pelos monstros. O karma, que é implacável, não demorou a agir, e os monstros acabaram com suas vidas. Lost ficou horrorizado ao ver tudo isso, e de alguma forma, conseguiu escapar da masmorra. Ele pensava em desistir de ser aventureiro quando viu uma carruagem atacada por goblins. A única sobrevivente era a jovem Senna. Sem hesitar, Lost foi salvá-la. Pronto para sacrificar-se, alguém o atingiu, e ele desmaiou. Ao acordar, viu Senna ao seu lado. Felizmente, cavaleiros patrulheiros o salvaram dos goblins, e Lost percebeu que pouco poderia fazer para salvar a garota. Ele se sentiu perdido e inútil, mas ela agradeceu por ele ter ganho tempo até os cavaleiros chegarem. Ela partiu com eles, e Lost percebeu que ela era nobre, então não poderia ser aventureira. Mas suas palavras o incentivaram a não desistir de ser aventureiro, e ele continuou se esforçando. Conheceu mentores que disseram para compensar ser um curandeiro ruim, adquirindo outras habilidades. Quando se sentiu pronto para trabalhar de novo, ele entrou no grupo Lightning Blade, mas foi expulso após ser humilhado na frente da guilda. Lost pensa na garota que salvou, e acredita que sem o incentivo dela, jamais teria conhecido Senna, sem saber que são a mesma pessoa. Nesse momento, Senna vai ao seu quarto convidá-lo para o café da manhã, e Lost aceita feliz. Após isso, eles retornam à masmorra, e desta vez, avançam ainda mais fundo, chegando a um andar onde há um círculo de teletransporte. Lost explica a Senna que esse círculo foi colocado ali por um mágico lendário há centenas de anos. Ele tem o poder de levá-los a diversos locais dentro da masmorra que possuem círculos de teletransporte semelhantes. No entanto, infelizmente, a habilidade de criar novos círculos foi perdida com o tempo, tornando impossível a criação de novos círculos de teletransporte. Após a palestra, Lost mostra a Senna como usar o círculo de teletransporte, e os leva para outra sala nos andares intermediários da masmorra. Lost avisa que há monstros perigosos ali, então devem ser cuidadosos. Logo encontram monstros esqueletos, e Senna ataca o líder, mas erra. Lost derrota os monstros do seu lado, e avisa que é um Lich, um monstro sem corpo real. Por isso ataques físicos não funcionam. Danificá-la. Ele sugere que se retirem por hora, pois não podem vencê-lo. Mas Senna menciona uma técnica capaz de derrotar o Lich. Lost entende que ela fala de Ki, a energia espiritual usada por artistas marciais habilidosos como arma. Ele provoca e atrai o Lich, enquanto Senna aguarda sua oportunidade atrás de um pilar, concentrando seu Ki no punho. No instante em que o Lich passa por ela, ela sai de seu esconderijo e o atinge com um poderoso soco de Ki, destruindo-o instantaneamente. Posteriormente, eles retornam à guilda de aventureiros e apresentam seu saque à recepcionista Ama, que fica maravilhada ao ver a pedra mágica de um Lich, pois é algo bastante valioso. Quando Lost e Senna se dirigem à pousada para descansar durante a noite, eles se deparam com 2 aventureiros que estão discutindo no meio da estrada. Lost comenta que parece que todos os aventureiros problemáticos estão vindo para esta cidade, e Senna percebe que ele tem razão. Lost não está contente com essas pessoas estragando a atmosfera da cidade, mas decide ignorá-las e aproveitar uma boa refeição para celebrar seu sucesso. Enquanto comem, Senna pergunta a Lost sobre o grande pilar no centro da cidade. Ela quer saber se é um monumento, mas ele diz que não tem ideia. Ele também está curioso sobre o propósito do pilar.
Mas quando perguntou aos artesãos sobre isso, eles não puderam lhe dar nenhuma informação. Eles apenas receberam o projeto e o pagamento de um agente, e nem chegaram a ver o cliente verdadeiro. Lost ouviu dizer que existe toda uma rede de agentes para manter a identidade do cliente real em segredo, e ele acha isso bem suspeito. Ele comenta que, ao invés de desperdiçar tempo e dinheiro na construção de coisas tão inúteis, poderiam usar esses recursos para construir um muro que manteria todos seguros de perigos. Senna diz que muralha não é necessária, pois a cidade tem aventureiros para proteger as pessoas. Depois, vão aos quartos, e Senna quer dizer a Lost que quer ir lá ver Netflix e relaxar, mas não diz, pois ela se deita na cama. Ela se mexe porque perdeu a chance de deslizar na calça dele de novo. Por outro lado, Lost pensa que é bom formar um grupo com alguém que o valoriza e se pergunta se verá novamente a nobre garota que salvou. Enquanto isso, o antigo líder do grupo de Lost encontrou uma nova curandeira. Ele apresenta a bela Lyra ao grupo, mas eles não estão felizes com outra garota. Isso irrita Lyra, mas o espadachim loiro acredita que, com uma curandeira habilidosa, terão mais chances de se divertir. O grupo consegue finalmente derrotar a Hydra. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles se preparam para enfrentar a velha hidráulica novamente. Escondidos atrás de uma árvore, o loiro verifica que a criatura ainda não se recuperou completamente dos ferimentos da luta anterior, com uma de suas cabeças ainda sem regenerar. Ele então instrui Lyra a ir para a linha de frente, enquanto a garota mágica os apoiará à distância. Ao mesmo tempo, a astuta Rogue de cabelos roxos se move sorrateiramente por trás do monstro, para desferir golpes críticos. Quando o monstro não olha, ele se apressa, mas Laera o impede, dizendo que ela não pode lutar na linha de frente porque é curandeira. O loiro pergunta do que ela fala, já que Lost fazia isso sempre. Lyra o repreende, perguntando se ele forçava uma curandeira a lutar corpo a corpo. O loiro não entende o erro, e diz que Lost era boa em combate corpo a corpo mesmo. Ele corria como um louco, mas às vezes acertava golpes certeiros nos inimigos. Purple Beach diz que foi ele quem cortou a cabeça da Hydra, e Lyra fica chocada. A loirinha diz para ela ficar atrás se não puder lutar, mas pergunta se ela pode usar feitiços de antídoto. Lyra confirma que sim, e Blonde está confiante de que vão derrotar o monstro hoje. Enquanto isso, Lost e Senna visitam a guilda no final do dia para entregar seus itens. Eles trouxeram mais pedras mágicas. Ama está contente com o dinheiro, mas avisa Lost para ser cauteloso, já que eles sempre vão aos andares intermediários. Lost responde que, sendo apenas uma dupla, são cuidadosos. Ama sugere que, com mais membros, poderiam ter um desempenho melhor. Ela propõe contratar um guerreiro ou um mágico, para ter mais opções e ganhar mais dinheiro. Lost começa a levar a sério o conselho, e Senna se preocupa que não estarão mais sozinhos. No entanto, Lost a tranquiliza dizendo que estão bem agora. Ama comenta que está tudo bem, pois já estão ganhando bem. Ela menciona a Lost que nesse ritmo, podem até alugar uma casa, e Senna quer saber mais. Lost explica que grupos com dinheiro podem alugar uma casa como base. Ama menciona que eles têm a possibilidade de guardar todo o equipamento que desejarem lá, e que, a longo prazo, acaba sendo mais econômico do que se hospedar em pousadas. Além disso, quando há pessoas de gêneros diferentes no grupo, a base privada pode ser usada para encontros diários de amor sem interrupções. Senna fica envergonhada, e começa a imaginar Lost fazendo coisas ousadas com ela. Mas Ama a traz de volta à realidade, dizendo que ao observá-los, isso não parece muito provável. Senna fica irritada, mas Lost lembra que seu grupo anterior também alugou uma casa. Mas ele ficou num quarto pior que o do Harry Potter. Ama sente pena dele por ter sido tão maltratado e diz que foi bom ter sido expulso da festa, pois as coisas não estão boas agora. Na base da festa do Lightning Blade, todos estão feridos, e Blonde está irritada porque não derrotaram a Hydra. Mais uma vez, Lyra está curando o mago, que sofreu ferimentos graves, e diz ao loiro que eles perderam porque ele atacou a Hydra de frente, apesar de estar fraco. Ele grita com ela, mas ela o manda calar a boca porque precisa se concentrar. Ela termina de lançar o feitiço antídoto no mago, enquanto Loirinha e Roxo chegam à conclusão de que a equipe ficou mais fraca desde que Lost a deixou. Eles acham que ele foi uma boa ferramenta, fez seu trabalho e nem percebeu a redução do pagamento. O Loirinho o amaldiçoa por sair da festa, e Purple lembra que foi ele quem o expulsou. O Loirinho se surpreende, mas acha que o problema se resolve indo até Lost e ligando para ele. Até Purple não aguenta mais e pergunta se ele realmente acha que isso vai funcionar. Mas Blonde confia que Lost não conseguirá.
recusar ir à famosa festa Lightning Blade. Na manhã seguinte, o mago se recupera dos ferimentos e acorda, vendo Lyra dormindo na cadeira ao lado. Ao acordar, ela pergunta se ele está bem e decide levar comida. Porém, ao ir à cozinha, ela se surpreende ao ver que Purple não está lá e até Blonde sumiu. Eles estão na Guilda dos Aventureiros, onde Blonde diz arrogantemente a Lost que veio para lhe dar o melhor jogo de todos. Ele lhe dá a honra da sua vida ao permitir que você retorne ao grupo Lightning Blade. A guilda inteira fica surpresa ao ouvir isso, mas Lost precisa confirmar se entendeu corretamente. Enquanto o loirinho diz a Lost que ele pode voltar ao grupo, Ama e Senna também chegam. Ama explica a Senna que o loirinho foi quem expulsou Lost da festa, e ela não fica contente. Enquanto isso, o loirinho diz a Lost que compreende que um perdedor como ele tenha medo de não acompanhar os melhores aventureiros de classe. Contudo, ele afirma que irá proteger a si mesmo e aos outros do grupo. Lost tenta interromper sua tagarelice, mas Blonde começa a discutir questões relacionadas ao pagamento. Ele menciona a Lost que houve alguns pequenos erros de cálculo na última vez, porém garante que será mais cuidadoso com eles a partir de agora. Ele se apega a Lost, mencionando que a nova curandeira que eles possuem não tem utilidade e que desejam que ele a substitua. Purple está decepcionada com o líder do partido e acha que ele será rejeitado, mas Lost agradece a Blonde surpreendendo-a. Senna também se surpreende, acreditando que Lost vai voltar para o grupo, então corre até ele e pede para Blonde se afastar. Ela afirma que, independentemente do que ele diga, Lost não vai se juntar a ele porque já está em outra festa. Blonde está confiante de que Lost a deixará e sugere que ela pergunte diretamente ao rapaz. Lost diz a Senna para não se preocupar com nada, e depois comenta com o loiro que o agradeceu apenas por educação, mas que não tem intenção de sair do seu grupo atual com Senna. Blonde fica apavorado ao ouvir isso, e pede para ele reconsiderar a situação, começando a culpar Senna por isso. Ele afirma a Lost que essa garota está definitivamente o usando, porque percebeu que ele não é tão inútil como todos dizem. Ele insiste que ela deve estar enganando-o por causa do dinheiro dele, e que a guilda também deve estar envolvida nisso. Porém, Lost segura sua mão e avisa para manter o nome da garota fora da conversa. Diz que não tem nada contra Blonde e seu grupo, mas se tentarem machucar sua parceira, ele não esquecerá. Ele sai, e Senna o segue após provocar Blonde. Frustrado, ele procura Ama e pede um novo aventureiro forte para lutar com ele. Ama não quer mais lidar com ele, mas Blonde está decidido a encontrar outro membro e vencer Senna. A Hydra a todo custo. Então, um cavaleiro mascarado, alto e de cabelos prateados, aparece e pergunta a Blonde se pode se juntar à equipe. O loiro o avalia e decide testar sua habilidade. Ama tenta impedir, dizendo que não é permitido lutar entre aventureiros. Mas ele a ignora, dizendo que é só treino. Ele ataca, mas o cavaleiro mascarado saca a espada e o desarma. Blonde fica envergonhado por ser humilhado na frente de todos, mas resolve incluir o mascarado na equipe. Purple pergunta se pode confiar em alguém que esconde o rosto, e ele responde que não tem escolha. Se os rumores de que seu grupo não derrota uma Hydra se espalharem, a reputação deles será arruinada. Ele pergunta o nome do mascarado, e ele diz que é Saig. Mais tarde, enquanto a Senna se arruma, ouve alguém bater na porta de Lost. Ela descobre que é a filha do estalajadeiro que veio avisar Lost sobre um hóspede que deseja vê-lo. Ela pede a Senna que se junte a ele também. Eles descem as escadas para encontrar Lyra e o mágico Armia. Armia se desculpa por vir tão de repente, mesmo após o que ocorreu no passado, e diz que quer a ajuda dele para a festa deles, só uma vez. Lost pede mais detalhes, e ela explica que o loirinho está decidido a derrotar a Hydra, apesar do fracasso trágico anterior. Ele se recusa a aprender a lição, e nem compra antídotos para ajudar. Contratou um novo guerreiro para ajudar, e planeja desafiar a Hydra de novo. Lost diz que talvez o novo guerreiro seja bom, mas Lyra alerta que não podem ser otimistas, pois se algo der errado, alguém pode morrer. Por isso, Armia quer que Lost volte e ajude. Lost diz que já recusou Blonde hoje de manhã, e Senna pergunta a Armia por que quer tanto ajudar aquele idiota. Armia diz que é verdade que Blonde tem muitos defeitos, mas apesar de tudo, ele é o membro do grupo dela, e ela não quer que ele morra. Senna se irrita com isso, e pergunta a Armia se Lost não era o membro do grupo dela. Em seguida, pergunta se ela não sabia que o dinheiro dele estava sendo roubado, e que era injusto expulsá-lo. Armia começa a chorar enquanto se desculpa, dizendo que também não queria fazer isso, mas tinha medo de que, se não o culpasse, seria ela a expulsa. Ela começa a chorar, e diz que não é aventureira há muito tempo,
Por isso nem sabia que estava agindo errado, e pede perdão a Lost. Laera a defende, dizendo que Armia tem se desculpado com ele até mesmo enquanto dorme, e pede que ele pelo menos aceite suas desculpas. Lost se aproxima de Armia, e lhe diz que não guarda rancor dela ou da festa, e ela fica muito feliz. Porém, ele informa que não participará da festa novamente, partindo seu coração. Quando Armia está à beira do desespero, o dono da pousada chega trazendo comida e começa a insistir para que Armia coma tudo. Nesse meio tempo, Lost, Senna e Laera discutem sobre a situação do grupo. Senna pergunta a Lyra se há como convencer Armia a deixar a Lightning Blade com ela. Mas Lyra acha que isso não é viável, pois está muito preocupada com Armia. Lost recorda-se de quando a loirinha a chamou de mulher inútil antes. Ele a adverte sobre isso e diz que, no mínimo, ela deveria sair da festa. Lyra não tem intenção alguma de deixar Armia sozinha em um lugar tão terrível, e Lost agora está preocupado com ambas. Mais tarde, as duas garotas retornam à festa e Laera fica surpresa ao ver Saig. Ela o conhece e percebe que ele deu a Blonde uma identidade falsa. Ela o confronta, perguntando o que ele está fazendo ali, e Saig tenta se fazer de desentendido. Ela questiona se ele cometeu algo errado em outro lugar e está se escondendo ali, mas ele diz que ela deve estar enganada. De qualquer forma, Lost e Senna entram na masmorra, onde Senna exibe suas habilidades de arte marcial. Ela derrota monstros híbridos de burro e porco com um soco. Um monstro a ataca por trás, mas ela se esquiva rapidamente e o derruba com um chute na cabeça. Ela fica orgulhosa, e Lost a cumprimenta com um polegar para cima. Então, outro monstro se aproxima por trás. Senna percebe a tempo e o derrota com um chute nas costas. Ela se gaba de sua força, dizendo que pode fazer isso o dia todo, mas seu estômago não aguenta. Ela rosna, e Lost ri, dizendo à garota envergonhada que deveriam almoçar. Eles se sentam em um canto tranquilo, e Lost se surpreende com a quantidade de comida. Ele pergunta se essa refeição grande é só para os dois, e Senna explica que a dona da pousada deu a ela porque a Armia não conseguiu terminar. Enquanto comem, Lost conta a Senna sobre a Hydra, um monstro poderoso com músculos grossos e escamas resistentes que ricocheteiam magias básicas e ataques físicos. Senna fica preocupada e pergunta se Armia estará segura, mas Lost explica que, como a Hydra é um monstro relativamente comum, há muito conhecimento sobre como enfrentá-la. Seu veneno é mortal, mas o antídoto está disponível no mercado. Senna comenta que Lyra mencionou que Blonde não comprou o antídoto por ser caro, e Lost diz que Lyra usará sua magia para desintoxicar. Ele pede a Senna que não se preocupe tanto assim, pois o grupo Lightning Blade não é tão ruim quanto parece. Ele menciona que, apesar de ser um idiota, Blonde é um espadachim habilidoso, e Purple é bastante ágil e furtivo também. Senna, ao ouvir Lost elogiar seu antigo grupo, fica com ciúmes, mas guarda isso para si mesma e não fala em voz alta. No entanto, quando retomam a exploração da masmorra, ela comenta com Lost que está entediada de explorar os mesmos andares da masmorra todos os dias, e que por isso, eles deveriam ir até os pântanos onde a Hydra é encontrada. Uma mudança. Nos pântanos, Lightning Blade enfrenta a Hydra. Blonde o fere, e então, Saig avança para acabar com isso. Porém, ele só faz um corte profundo e não corta a cabeça. Blonde pergunta por que ele hesitou, mas Saig apela para seu ego, perguntando se ele deixaria outro levar a glória de derrotar a Hydra. Isso era o que Blonde precisava para esquecer o plano e atacar. Mas o monstro o ataca. Lyra reclama sobre isso com Purple, que está recebendo seu tratamento. Purple comenta que o loirinho nunca teve cérebro desde o início, então a única tática que ele conhece é atacar o inimigo de frente. Ela então informa a Lyra que seu ombro já está suficientemente curado e corre em direção à Hydra. Lyra está discretamente desapontada com o modo como o grupo opera. Não se pode confiar inteiramente em Saig, e Blonde é um completo idiota. Mas ela percebe que a Hydra está cansada, e que seus ataques funcionam. Até Armia lança bolas de fogo, e Lyra acha que vencerão. De repente, a Hydra joga uma pedra em Armia, derrubando-a. Ao se aproximar, é dominada pelo medo. Uma fumaça negra sai de seu corpo, e Saig identifica como o medo que os monstros usam para se fortalecer. Lyra acredita que é algo diferente, porque as pessoas não conseguem ver o medo naturalmente. Mas, ao tocar a fumaça negra que voa em direção à Hydra de todos os lados, ela percebe que é mana. Ela avisa a todos que os monstros podem sofrer mutações ao absorver mana, e isso também ocorre com a Hydra. Ela evolui para uma versão mais poderosa, e até suas cabeças cortadas crescem novamente. Saig entende o perigo real de enfrentar um monstro tão poderoso, então sugere que eles devem se retirar, mas o loirinho ainda está preso à glória que ganhará.
Após matar a Hidra, ele a ataca, mas sua espada se parte ao atingir as escamas. Ele fica indefeso quando a Hidra o ataca, mas Lost chega e bloqueia o ataque. Saig diz a Lost para ajudar Armia, enquanto ele lida com um monstro. Lost concorda e vai até Lyra, que tenta ajudar Armia, mas é difícil porque os magos resistem à magia, e os feitiços de cura não funcionam bem. Senna e Seig também não são afetados. Lost assume e começa a usar o feitiço básico de cura. Lyra fica perplexa, perguntando o que ele está fazendo. Os ex-membros dizem que ele sobrepõe feitiços de cura, como fez antes. Lyra diz que isso é como beber um frasco de xarope e esperar cura instantânea. No entanto, Lost faz esse método impossível funcionar, e Armia acorda antes de dormir de novo. A Hidra não atacou Saig, pois parece esperar por Lost, que cortou suas cabeças antes. Senna se oferece para ajudar, e Seig também, mas diz ao resto para se afastar. Senna ataca a cabeça da Hidra e Lost a corta, criando um ponto fraco. Após isso, Seig avança com sua espada mágica e decapita a Hidra com um golpe. Enquanto a batalha segue, a Hidra surpreende Senna e a deixa inconsciente, mantendo-a como refém para desafiar Lost a um duelo, pois após evoluir, tornou-se mais inteligente e maligna. Lost aceita o desafio, mas é derrotado rapidamente. Ele é gravemente ferido e cai, perdendo a consciência ao tentar alcançar Senna. No entanto, de repente ele desperta novamente, com o corpo cheio de magia. Todos ficam surpresos ao ver Lost, pois parece possuído por um demônio. Um chifre surge de sua testa, e ele corta todas as cabeças da Hidra de uma só vez, derrotando-a facilmente. Todos ficam atônitos ao ver isso, mas de repente, Lost volta ao normal e desmaia. Ele acorda mais tarde com Senna ao seu lado, que lhe diz que Lyra o curou com o único antídoto que ela havia comprado. Lyra diz a ele que pagará depois, e ele apenas agradece. Armia ainda está inconsciente, mas fora de perigo, e Lost fica aliviado. Laera e Saig têm dúvidas sobre o poder que Lost mostrou, mas antes de falarem, Blonde e Purple começam a elogiá-lo, dizendo que ele é incrível. Elas afirmam que, com ele na equipe, podem limpar o andar inferior da masmorra e nem dão a ele a chance de recusar, oferecendo dividir o dinheiro. O Saig diz que o dinheiro será dividido igualmente entre os três. Blonde e Purple argumentam que os recém-chegados não fizeram muito, então não recebem parte e pedem a Lost que satisfaça seu ajudante de outra forma. Ele pergunta sobre a parte de Armia, e eles dizem que ela não tem mais utilidade, não é mais do grupo. Chegam a sugerir vendê-la para um pervertido rico, e no momento seguinte, Senna dá um soco forte no rosto de Blonde. Ele se apavora e diz que vai reclamar com a guilda porque atacar outros aventureiros é proibido, e ele tem testemunhas. Saig e Lyra dizem que não viram nada, mas Purple diz que viu, e que testemunhará na guilda. Saig decide calar os dois idiotas de uma só vez, e diz a eles que os ouviu falando sobre a venda de Armia para um nobre rico e pervertido. Isso é um crime grave. Ele diz que estão presos imediatamente e que a verdade será revelada ao voltarem para a guilda. Saig é, na verdade, um aventureiro de alto escalão da sede da guilda na capital. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, e Saig revela que é dever dos aventureiros de elite manter a ordem. Ele ouviu que a situação na cidade estava complicada devido a alguns aventureiros problemáticos. Decidiu então conduzir uma investigação secreta e acabou encontrando alguns desses indivíduos indesejáveis. Imediatamente, Laera pergunta o que acontecerá com Blonde e Purple, e a recepcionista Ama responde que, devido à tentativa de cometer um crime grave, eles serão expulsos da Guilda dos Aventureiros, e possivelmente presos por toda a vida. Eles se assustam e dizem a Seig que só estavam conversando, e como não fizeram nada, deveriam ser libertados. Até se oferecem para pagá-lo, mas ele ignora. De repente, Lost pede para falar em particular com Saig. Lá fora, Lost pede a Saig para deixar Purple e Blonde irem dessa vez. Saig pergunta por que deveria fazer isso. Lost diz que acredita que, no fundo, Purple e Blonde não são assim. Ele menciona que eles provavelmente tinham grandes sonhos de serem aventureiros famosos, mas acabaram focando mais em dinheiro e fama sem seguir o caminho certo. Por isso, ele quer dar-lhes uma segunda chance, para que possam continuar como aventureiros e corrigir seus erros. Saig decide aceitar o pedido dele e liberta os dois culpados, mas avisa que se afastem bastante da cidade, pois se os encontrar de novo,
irão para a prisão. Eles fogem, e Ama pergunta a Seig se é certo deixá-los ir. Ele diz que demiti-los da guilda pode não melhorá-los, mas se puderem monitorá-los, ainda há esperança. Então, decide ficar na cidade um tempo. Enquanto isso, Lost agradece a Senna por levá-lo aos pântanos. Isso permitiu salvar seus antigos membros do grupo. E, embora exilados da cidade, ele se sente melhor com o desfecho. Mais tarde naquela noite, Saig revela a Laera que sua verdadeira missão ali é investigar o crescente número de monstros mutantes na região. Ele suspeita que o chefe da filial da guilda esteja envolvido. Saig então pede a Lyra que forme um grupo com ele, como faziam nos velhos tempos. Ela responde que só concordará se ele permitir que Armia também se junte a eles, pois ela não pode simplesmente abandoná-la. Saig aceita a condição dela e menciona que precisa de mais um aliado, já que planeja vigiar Lost e seu estranho poder. Bem, Saig e seu grupo logo encontram Lost e Senna em um brunch. Lost se surpreende ao saber que formaram um grupo com apenas 3 pessoas e pergunta a Armia se ela quer entrar. Ela responde timidamente que não tem para onde ir e que Saig e Lyra salvaram sua vida, então deve muito a eles. Lost e Saig asseguram que não era algo para se preocupar, mas Armia ainda os escolheu, e Lost fica feliz. Depois, Senna e Lost vão cedo à guilda, porque esqueceram de trocar a pedra mágica da Hydra. Ele tem outro motivo, relacionado ao futuro de Senna. Ele diz que ela deve pegar uma missão hoje, pois caçar monstros não a levará longe como aventureira. Ele explica que as missões podem ser caçar monstros, coletar ingredientes raros, ou acompanhar pessoas ricas que pagam bem. Senna se emociona ao saber que Lost pensa tanto nela. Muito mesmo. Quando ele pergunta se algo está errado, ela fica vermelha de vergonha. Logo chegam à guilda, onde todos os observam com desconfiança. Os rumores de que Lost derrotou a Hydra se espalharam, e ninguém acredita que seja verdade. Ele rapidamente leva Senna para um canto e avisa que agora devem ter cuidado, pois muitos tentarão roubar as pedras mágicas da Hydra deles. Assim que termina de falar, um aventureiro chamado Marnell chega e diz a Lost que precisam conversar. Lost, atento, pergunta se é necessário conversar agora, e Marnell acha que ele está nervoso por causa dos lacaios, então os dispensa. Lost e Senna ficam sem saber o que fazer, mas acham que Marnell não quer suas pedras mágicas. Marnell se vira para Lost e pede desculpas, surpreendendo-o. Lost se pergunta o que, afinal, está errado com ele. Então, Marnell começa a dizer que está se desculpando pelas ações de Blonde. Ele menciona que todos os aventureiros da cidade sabiam que o loirinho era um canalha e um babaca, mas ninguém alertou Lost sobre isso. Marnell continua dizendo que tentou se convencer de que isso não era da conta dele, e que, além disso, ele não queria fazer inimigos com o loiro. Ele se desculpa por não ter ajudado Lost quando deveria ter feito algo, e por não ter tomado nenhuma atitude em relação às pessoas que zombavam dele por ser incompetente. De repente, Senna se interpõe e diz a Marnell que ele não será perdoado facilmente. Ele pergunta o que deve fazer para merecer o pedido de desculpas de Lost, e ela diz para se ajoelhar por 3 dias seguidos, especialmente nu. Marnell e os aventureiros se assustam com as punições excêntricas que essa loli de cabelo azul pensou. Mas Lost pede que ela pare, pois não quer dividir a cela com Didi. Ele menciona que não quer reviver o passado, e acrescenta que, mesmo após vencer a Hydra, ainda se sente incapaz como curandeiro. Ele estende a mão para Marnell, sugerindo que eles possam se dar melhor daqui em diante, e o veterano aventureiro a aperta com satisfação. Ele diz a Lost para entrar em contato com ele caso precise de ajuda, e retorna para seu grupo. Após isso, Lost e Senna vão ao balcão da recepção para entregar a pedra mágica da Hydra, e Ama praticamente baba ao ver a pedra mágica. Isso basta para torná-los milionários. Ela explica que a dificuldade da Hydra já era alta, e com a mutação, o valor da pedra mágica subiu bastante. Contudo, isso também alerta para um possível desastre iminente. Senna não entende por que Ama e Lost estão tão sérios ao mencionar a mutação, e eles explicam que monstros precisam de muito mana para sofrer mutação. Isso geralmente ocorre nos andares mais profundos da masmorra. Mas se aconteceu na superfície, significa que uma quantidade anormal de mana está vazando. Ama diz que muitos aventureiros relataram isso, e que pode ficar perigoso em breve. Senna pergunta se a guilda não pode enviar uma equipe para investigar. Então, o superior de Ama, Han, chega. Ela se assusta ao ouvir a voz dele, e diz que seus aventureiros têm uma sugestão. Han diz que os ouvirá diretamente e os chama ao escritório.
ele recebe o relatório sobre a mutação da Hidra e monstros de alto nível nos andares superiores da masmorra, dizendo que isso já ocorreu antes, então não é incomum. Ele afirma que a guilda não tem tempo ou recursos para enviar equipes de investigação sempre que isso acontece. Lost tenta convencê-lo de que a guilda deve proteger seus aventureiros. Mas Han diz que eles conheciam os riscos quando escolheram essa profissão. E quem, como Lost, teme monstros deve deixar a cidade já. Ao saírem do escritório, Senna desabafa sobre a frustração de passar 5 minutos com Han. Ela pergunta quem ele pensa que é para mandar Lost sair da cidade. Yama responde que ele é a maior autoridade da guilda. O líder da guilda é bem idoso e passa o dia todo em seu quarto. Então Han, seu braço esquerdo, supervisiona tudo. Lost muda de assunto e pede a Ama que dê missões a Senna. Ela mostra todas as missões disponíveis, e Senna reclama que a maioria nem parece trabalho de verdade. Ama franze a testa e diz que, se dá dinheiro, não importa o tipo de trabalho. Lost logo encontra uma missão para caçar uma fênix perto dos círculos de teletransporte na masmorra, e Senna diz animada que vão aceitar. Alma a aconselha a parar de pensar nisso, pois, com só um curandeiro e um artista marcial, não conseguirão derrotar um inimigo voador. Lost e Senna pensam em pedir ajuda ao grupo de Saig e vão direto à base deles. Saig e Lyra concordam, mas Armia acha que Lost não vai gostar de estar no mesmo grupo que ela, depois de tudo que ela fez. A mãe diz, não sei o que fazer com ele. Lost diz para não se preocupar, pois já a perdoou. Todos estão alinhados agora, e enquanto Saig vai à guilda cuidar da papelada, os outros vão ao mercado comprar suprimentos. Lost diz a Senna que precisam de poções para tratar as queimaduras da luta contra a Fênix. Ela comenta que ele sabe muito sobre tudo, mas isso a faz se sentir incapaz. Ela começa a se distrair no meio da estrada quando, de repente, uma garota aparece por trás e a apalpa. Senna se liberta e dá um soco, mas a ruiva faz algumas acrobacias e desvia do ataque. Senna fica surpresa ao perceber que a pessoa que achava ser uma lésbica molestadora era na verdade Halma, uma aventureira veterana amiga de seu pai. Ela entende que seu pai enviou a ruiva Mommy atrás dela, preocupado com a filha que fugiu de casa. Nesse momento, Lost chega, e ele e Halma ficam chocados ao se verem, pois se conhecem bem. Lost a cumprimenta como mestre, e Senna fica perplexa. Eles vão a um restaurante, onde Lost explica que recebeu treinamento de Halma por um tempo. Senna diz que seu pai e Halma são amigos, e que ele a enviou para ver como ela está. Halma então pede a Lass para deixá-los a sós, porque tem assuntos particulares para falar com Senna. Mas ele se recusa, dizendo que ele é do partido de Senna, então deve saber tudo. Além disso, ele acha que Halma pode tentar levar Senna à força, e ele não deixará. Halma encara isso como um desafio e pergunta se ele pode detê-la. Ela lança uma bola de fogo, mas ele se esquiva com ultra instinto. Halma fica satisfeita com a melhora de Lost e permite que ele fique. Ela pergunta a Senna por que fugiu de casa, e ela diz que não fugiu. Ela diz que estava com pressa e não pôde se despedir dos pais, mas deixou uma carta dizendo que iria encontrar Lost. Lost e Halma ficam surpresos ao ouvir isso, e Halma pergunta a razão. De repente, Senna se cala e esconde o rosto, pois não quer contar a Lost que seus homens o espionavam e que, ao saber que ele foi expulso da festa, correu para encontrá-lo imediatamente. Lost diz a ela que deve voltar para casa e conversar com o pai, mas ela teme que ele não permita que ela volte para o lado dele. Ela está chorando. Então Halma lhe explica que o pai não se opõe a ela ser uma aventureira. Ele só estava preocupado porque ela saiu de casa tão de repente. Halma garante a Senna que falará com o pai e explicará que Lost está em boas mãos. De repente, ela pede para Lost buscar algumas bebidas. Enquanto provoca Senna sobre seu romance com Lost, Senna começa a falar sobre como Lost é incrível e, de repente, chora. Ela pensa que é um peso para ele. Rama diz que ela teve um impacto positivo nele, já que antes ele não teria coragem de responder a ela. De qualquer forma, ela diz a Senna que o mudou para sempre, e deve passar mais tempo com ele. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir, e até a próxima.